Aos sábados, a Rádio Montalegre recorda sumariamente as principais notícias da semana. Um filme noticioso, essencial, que arquiva os principais acontecimentos da região. Revista da Semana, aos sábados, pouco depois das 2 da tarde. Revista da Semana, segunda-feira. O produtor e realizador de cinema e televisão, Lionel Brito, está a fazer um documentário sobre as minas da Borralha na freguesia de Salto, concelho de Montalegre. Um trabalho que já começou na passada semana e que tem incidido sobretudo no registro das memórias da população local. São histórias de vida que mostram como há décadas atrás a Borralha era um local diferente do resto do país. Memórias que o Lionel Brito, natural de Moncorvo, onde nasceu em 1941, partilhou com a Maria João Carvalho. Lionel Brito, como é que, digamos, surgiu, em primeiro lugar, esta ideia de vir fazer uma realização aqui às minas da Borralha? Foi um pouco ao contrário, quer dizer, eu tinha feito o arquivo histórico do Val do Coa para a Fundação, para a ACOA, que incluía os 10 municípios que fazem parte do Val do Coa, e depois desse trabalho, o António Chaves, que é daqui da região, disse: o senhor tem que ir a Montalegre fazer um trabalho igual. De maneira que viemos aqui a Montalegre, falámos com o Presidente da Câmara, e ele sugeriu que o trabalho que fosse feito sobre a Borralha. Pronto, e eu aceitei, vim para cá. O que é que eu estou a fazer? Não há um documentário na tradição que a gente está habituado, e ao cinema, via um documentário, ou na televisão. Com o aparecimento do digital, não é? Permite-se fazer coisas que antigamente eram impossíveis, não por razões técnicas, mas por razões económicas. Eram caríssimas e hoje são praticamente gratuitas. O que é que eu estou a fazer? Não é uma entrevista normal com as pessoas, é um depoimento delas, são histórias de vida em que as pessoas falam, desde as primeiras lembranças, quando nasceram, quando têm 2, 3, 4 anos. Houve um senhor que me disse que se lembra perfeitamente que em 1944, através de um decreto, fecharam as minas da Borralha, que tinham milhares de pessoas, e o miúdo ficou extasiado e louco a ver aquela gente toda a ir-se embora. Toda a gente se ia embora, toda a gente com as tralhas às costas, toda a gente com as mantas, toda a gente com tudo, e o miúdo parado, estático, a ver que estava habituado àquele barulho e àquela azáfama própria de uma zona mineira, que é uma zona que acaba por ser relativamente pequena para o número de pessoas que via, vendedores ambulantes, pessoas do circo, vinham pessoas vender socos, outros vender hortaliças, outros vender vinho. Uns eram apanhistas do minério, outros escombreiros, outros aquilo, toda a gente com aqueles capacetes, com aquelas luzes, com aquilo na cabeça, com aquilo tudo miúdo, aquilo andava sempre fascinado, e de repente desapareceu tudo. E ele lembra-se como se fosse hoje. É a primeira grande lembrança. É por aí que vamos. O Wolframio saía para 2 sítios, para os aliados, e mais ou menos clandestinamente, mas com o consentimento total e aberto do Estado Novo, para a Alemanha. Os preços oscilavam, tanto depressa estavam a 100 escudos como a 1000. Mas na segunda fárria, estamos a falar quando ela reabre em 47 até 58, não é? O mundo já não é assim, já é uma fárria de sobrevivência. E no meio desse espaço há pessoas que andam ao estanho. Há centenas de famílias que vivem no estanho e que ninguém fala delas. Era um mundo que não dava nas vistas. As pessoas saíam como quem vai às couves, não é? Como guarda a vaquinha ou anda com as ovelhas, iam aos aluviões à procura de estanho e vendiam. Havia sempre vários compradores, várias pessoas, e assim sobreviveram, passaram essas etapas. São estes depoimentos que nós estamos a recolher para uma memória futura. Quando dávamos nós hoje que alguém tivesse feito isto durante a guerra, não é? De 39 a 45, e hoje estivéssemos a ver, é claro que a gente nunca pensa na história, mas alguém vai ver isto daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 300. Portanto, é essas recolhas dessas memórias, desses detalhes, Portanto, ainda não há uma previsão para quando é que o trabalho estará pronto? Eu agora, quando vier cá, espero que já é a última fase. dentro de 15 dias termino
como dizem os arqueólogos, o trabalho de campo. Depois vamos para casa. Antigamente só havia máquinas de edição em Lisboa, ainda sou desse tempo, não, nem o Porto tinha, e agora não, hoje com os computadores debaixo de uma árvore a gente pode trabalhar. Regresso a casa com um colega de trabalho e organizo tudo. Já temos as primeiras 20 entrevistas prontas, portanto agora vamos tentar avançar nestas o mais possível para que onde cá viesse, ou seja, julgo que dentro de 2 meses temos a base de dados toda pronta para estar online, e depois o outro filme e outros pequenos detalhes, depois aquilo dá muitos pequenos filmes. Para o antropólogo João Mazanha, responsável da Casa do Capitão em Salto, a investigação é o trabalho principal do Ecomuseu de Barroso. Pois, a minha opinião é que os trabalhos de investigação são as principais tarefas, digamos assim, que justificam a existência do Ecomuseu de Barroso, em primeiro lugar. Ou seja, tem que haver trabalho de campo, as pessoas têm que ter ligação à comunidade. A comunidade é que nos explica o que é o património de Barroso, não é? Tanto que ainda podemos usufruir como aquele que já faz parte do passado, portanto, que faz parte das memórias. Portanto, é fundamental haver o registro destas memórias, portanto, seja das profissões antigas, como acabamos de ver agora um documentário, seja das técnicas mais variadas possíveis, incluindo as técnicas ligadas às minas da borralha, nas suas diferentes vertentes, nas suas diferentes profissões. Portanto, acho que é fundamental fazer este tipo de registro, ainda por cima com alguém que tenha a experiência do realizador Leonel de Brito. É bom que isto fique registado para que no futuro possa haver outro tipo, se calhar através desta investigação, ainda outro tipo de investigação. É verdade, isto é uma espécie de um fio que se vai desenrolando, não é? Vai-se desenrolando uma meada através das várias pontas, e de facto há muita informação, nós não conseguimos captar tudo, como é evidente, e pronto, o realizador também tem esta experiência que faz com que as pessoas fiquem muito à vontade com ele e que faça com que elas falem sobre diferentes pormenores da sua vida, e isso é muito interessante. Portanto, há vários temas que nós já usufruímos, digamos assim, pelos contactos que o realizador nos tem dado também através das suas entrevistas. Eu lembro, por exemplo, alguém que tem um diário do pai durante a Primeira Guerra Mundial, não é? E nós já falamos com o senhor e com algum tempo vamos ver se conseguimos ter esse diário que tem agora cerca de 100 anos, que deve ser uma coisa, digamos assim, que pode fazer parte do património documental nacional, certamente. Portanto, isto vai dando também aso a que o Ecomuseu busque, digamos, determinadas coisas para vocês falarem. Sim, certamente. Portanto, o património também é uma espécie de puzzle, não é, que se vai construindo, ou seja, o património é alguma coisa ao mesmo tempo muito simples, muito direta, muito do dia-a-dia, do cotidiano, sobretudo o património, digamos assim, popular, digamos assim, se quiséssemos distinguir, não? O património popular do mais erudito, que muitas vezes se influenciam, mas é uma espécie de puzzle, portanto, digamos que quase cada pessoa tem a riqueza do seu próprio património, da sua própria experiência, e isso é que é o mais interessante de tudo, é que cada pessoa tem a sua vivência e já faz parte daquilo que poderíamos chamar a memória coletiva, ou o que se queira chamar. Portanto, é alguma coisa que é interminável, é tanto mais aliciante quanto sabemos que é um trabalho que não acaba. O antropólogo João Mazanha, responsável da Casa do Capitão em Salto, a propósito desta recolha que o produtor e o realizador de cinema e televisão, Leonel Brito, está a fazer na Borralha, o registro de memórias da população local, que vai resultar num ou mais documentários sobre aquela localidade da freguesia de Salto, no concelho de Montalegre. Orlando Alves, presidente da Câmara de Montalegre, considera uma honra receber de novo a abertura do Campeonato do Mundo de Rallycross. Em 2015, o Circuito Internacional Barrosão recebe a primeira prova da segunda temporada do Mundial de Rallycross entre 24 e 26 de abril. Orlando Alves diz que o município vai empenhar-se nesta realização. Ao fim e ao cabo, não deixa de ser uma honra caber-nos a nós o pontapé de saída. Devo dizer que não é a data mais interessante, mais propícia, porque corremos o risco de, em abril, entre 24 e 26 de abril, corremos o risco de ainda ser num tempo
é excepcionalmente frio, como também pode acontecer o contrário, já tem havido anos em que tem acontecido o contrário. Vamos esperar que o São Pedro esteja do nosso lado e nos ajude a mostrar à Europa e a mostrar ao mundo todo o potencial que a pista tem e toda a atratividade que a região de Montalegre e de Barroso concita e oferece e proporciona, e seria realmente interessante que neste arranque, neste pontapé de saída, houvesse tempo e espaço para que os pilotos, as equipas, os visitantes, os milhares de visitantes que vão aqui cair, pudessem desfrutar também de toda esta beleza que a nossa terra indiscutivelmente oferece e que, para ser bem apreciada, reclama objetivamente um dia aberto de sol e com temperaturas mais ou menos agradáveis. Vamos esperar, de toda a forma, independentemente de fazer bom tempo ou não, nós, município, iremos com o Automóvel Clube de Vila Real, iremos pôr todo o afinco e todo o empenho na organização deste certame para que, mais uma vez, saiamos todos vencedores e projetemos a nossa terra para o patamar e para os níveis em que ela merece estar e tem estado, felizmente, sempre nestes últimos anos. O Campeonato do Mundo de Rallycross mantém o mesmo figurino, 12 provas. A única alteração é a entrada da Espanha, que substitui a Finlândia. Entretanto, a FIA, a Federação Internacional do Automóvel, já divulgou o calendário da prova. A prova começa mais uma vez na pista automóvel de Montalegre, nos dias 24 a 26 de abril, 15 a 17 de maio na Bélgica, 22 a 24 de maio na Grã-Bretanha, 19 a 21 de junho na Alemanha, 3 a 5 de julho na Suécia, 7 a 8 de agosto no Canadá, 21 a 23 de agosto na Noruega, 4 a 6 de setembro em França, 18 a 20 de setembro na Espanha, 2 a 4 de outubro na Turquia, 16 a 18 de outubro na Itália e termina na Argentina nos dias 27 a 29 de novembro. Revista da semana, terça-feira. E agora olhamos o desempenho das equipas de futsal do Concelho de Montalegre nos jogos que decorreram no fim de semana, em mais jornadas dos campeonatos distritais da modalidade de séniores e infantis. Nuno Carvalho. No passado fim de semana, jogou-se para o Campeonato Distrital de Futsal Sénior Masculino. Houve derby de Barroso. A equipa do Boticas acabou por bater o Vilar de Perdizes no passado sábado por 6-3. O treinador do Vilar de Perdizes, de futsal, o professor Armando Pinto, já disse à Rádio Montalegre que este resultado é imerecido. Foi um jogo, na minha opinião, ou seja, com um resultado que não corresponde de todo àquilo que se passou durante o jogo. O resultado é injusto, na minha opinião, porque a nossa equipa foi a melhor equipa em campo. Muito melhor, de longe a melhor. Isto na minha opinião e também na opinião de algumas pessoas que lá estavam. Mas acabámos por perder o jogo. Cometemos alguns erros que pagámos caro. Também tivemos algumas contrariedades, que também não é para justificar nada, mas em relação à arbitragem, que é extremamente estranho nos últimos 2 jogos jogarmos com uma equipa de Chaves e termos árbitros de Chaves, e agora jogarmos com uma equipa de Boticas e termos árbitros de Boticas. E as coisas complicam-se porque há decisões tremendamente injustas e que não é fácil, a partir de certa altura, controlar as emoções, tanto dos jogadores como de todos os intervenientes no jogo, e que eu acho que nos prejudicaram bastante neste jogo. Está a falar nomeadamente de que decisões em concreto? Decisões, um penalti, decisões a partir de nós, faltas consecutivas que não eram marcadas, e isto no futsal é muito importante, porque a partir da quinta falta, ou seja, a sexta falta à direita, livre direto, quando se marcam as faltas, isso é muito importante, e eram faltas que não eram marcadas. Na segunda parte eles chegaram à quinta falta, mas a partir da quinta falta custava apitar e não era fácil apitar a sexta falta para dar marcação livre direto. Isso é muito complicado, mas isso também, pronto, não justifica tudo, justifica uma parte importante daquilo que se passou no jogo,
mas nós, na minha opinião, a equipa portou-se muito bem. Eu dei-lhe os parabéns e eu vou-lhe dar os parabéns amanhã no treino outra vez, porque foi uma equipa que jogou muito. Acho que a única equipa que jogou o futsal. O Ticas foi uma equipa que jogou muito direto, ou seja, tem um guarda-redes que defendeu tudo. Era isso que eu tinha dito já quando falámos sobre este jogo, que é para mim o melhor guarda-redes aqui do campeonato, guarda-redes que já jogou na primeira divisão, e que foi ele que resolveu, julgo eu, para o Ticas 80% do jogo. Foi ele que resolveu, ou seja, evitou a derrota do Boticas e fez com que o Boticas ganhasse. Muito bem. Esta equipa do Vilar de Perdizes tem tido alguns problemas, algumas expulsões também ao longo desta época, segundo sabemos. Tivemos, nós fomos até desfalcados por causa de uma expulsão do Sérgio no último jogo que tivemos aqui em casa. Neste momento só temos esse jogador castigado, é apenas o Sérgio. Tivemos no início o guarda-redes o Luís, mas já está a jogar, já jogou. Tivemos o Sérgio, que foi expulso também. Uma situação complicada no jogo aqui, mas pronto, já passou, não quero estar a falar mais nisso. E fomos jogar apenas com 9 jogadores. E o plantel é bastante reduzido, o que complica, porque no futsal a equipa tem que estar sempre a rodar. Há muita intensidade de jogo e é necessário que os jogadores estejam sempre a rodar. E nós tínhamos apenas 9 jogadores, incluindo os 2 guarda-redes, ou seja, 7 jogadores de campo, o que nos tornou bastante difícil gerir o jogo, mas a equipa correu muito, jogou bom futsal, fizemos bons golos, aqueles que fizemos foram bons golos, foi tudo construído com boas jogadas. Ficou o resultado, não perdemos o jogo, enfim, as coisas irão melhorar, não tenho dúvidas disso, que a jogar da forma como jogámos, que os resultados vão aparecer, mais tarde ou mais cedo irão aparecer, com toda a certeza. 3 jogos, depois da vitória na primeira jornada, 3 jogos sem ganhar, e agora quem sabe se a equipa não volta às vitórias já este próximo fim de semana, frente ao Carrasé de Montenegro. Com certeza, é essa a nossa intenção. E tudo faremos nós para voltarmos às vitórias. O Vilar de Perdizes a perder no pavilhão municipal de Boticas. Boticas 6, Vilar de Perdizes 3. Outros resultados da quarta jornada: Amigos à Beira Douro 7, Vila Castanheira 2, Carrasé de Montenegro 3, Vilarandelo 2, Amigos Serva 2, Fernando Magalhães 5 e Hóquei Flaviense 6, Nora 5. Fernando Magalhães é líder isolado com 12 pontos. Em segundo lugar estão Amigos à Beira Douro e Casa da Benfica de Vila Pouca de Aguiar com 9. Também com 9 o Hóquei Flaviense. Os quintos são Boticas, Carrasé de Montenegro, Vilarandelo, Vila Castanheira e Vilar de Perdizes, todos com 3 pontos. Os últimos, Nora e Amigos Serva, 0 pontos. Na próxima jornada, o Vilar de Perdizes recebe o Carrasé de Montenegro. O Boticas joga no pavilhão do Nora. Já no Campeonato Distrital de Infantis de Futsal, os atuais campeões, a Colmeia, perderam em Boticas no passado fim de semana. Boticas 7, a Colmeia 2. Uma derrota diante de uma boa equipa, diz o treinador da Colmeia, o professor António Manuel Mesquita. Sim, olha, foi a primeira. Alguma vez tinha que nos acontecer. Já mais ou menos estávamos à espera que íamos ter um jogo muito difícil em Boticas. Basicamente, esta é a mesma equipa que tinha ano passado ficaram em segundo do campeonato, e já sabíamos a partir do princípio que a equipa favorita ao título este ano é a Boticas. Uma equipa muito forte, na sua opinião? É sim, é uma equipa muito forte, é uma equipa já treinam juntos já há bastante tempo. Depois tem a vantagem de já jogar ano passado, tem bons jogadores, não podemos dizer o contrário, tem bons jogadores. Nós fizemos uma primeira parte excelente, estávamos a perder 1-0, empatamos, nos últimos segundos sofremos o segundo, estávamos a jogar de igual para igual, falhamos algumas oportunidades flagrantes do golo, e depois na segunda parte, quando sofremos o 3-1, logo a seguir sofremos o 4-1, e nos últimos 6-7 minutos, aproveitei para dar rodagem aos menos utilizados. E como é que ficaram os miúdos depois desta derrota por 5 golos de diferença, não é? Olha, não ficaram chateados, nem os próprios pais que foram assistir ao jogo, nem nós ficámos chateados, porque os miúdos portaram-se bem, jogaram bem.
Sofremos golos contra a corrente do jogo, sofremos golos em contra-ataque, que é uma equipa muito forte em contra-ataque, e aconteceu-nos o que nos aconteceu ano passado no primeiro jogo do campeonato dos infantis, que foi levarmos 7-2 precisamente igual. Nós em cima deles, nós a controlar o jogo, nós a dominar, e eles saem em contra-ataque muito rápidos e foram finalizando. A partir do 4-1, pronto, o jogo estava terminado, e ao estar terminado aproveitamos para dar rodagem aos menos, jogam menos, e já sabíamos que tínhamos grandes hipóteses de marcar 3 golos pelo menos para empatar, e isso, olha, já estamos a perder e vamos dar a oportunidade aos... Acha, na sua opinião, que são os favoritos o Boticas a ganhar o campeonato distrital de infantis de futsal? Sim, sem dúvida. São, neste momento, são os grandes candidatos. Se mantiver a mesma equipa, o guarda-redes manteve-se como um bom guarda-redes, tem um miúdo russo, nós chamamos-no russo, que joga muito futebol. Tecnicamente este ano é o melhor jogador do campeonato. Ele e o João Guedes são os melhores jogadores. E depois tem um rapaz à frente que é conhecido pelo Cigano, é muito rápido, muito bom tecnicamente e finaliza muito bem. Ora, aí está a primeira derrota da temporada da equipa de infantis da Colmeia. Foi em Boticas no passado fim de semana. Boticas 7, a Colmeia 2. Revista da semana, quarta-feira. A ADRAT, Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, começou esta quarta-feira uma série de reuniões com vista à preparação da Estratégia de Desenvolvimento Local do Alto Tâmega para o período 2014-2020. Com o objetivo de ouvir as opiniões dos intervenientes locais do setor público e privado nas áreas social, cultura, turismo, empresarial e agricultura. Por isso, convida todos os interessados a participarem nestas reuniões que estão a acontecer na sede da ADRAT, na cidade de Chaves. David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, explica a importância destas reuniões e, sobretudo, da participação dos empresários, dos técnicos e todos os interessados. Estamos numa fase decisiva de definição da estratégia a implementar até 2020. A ADRAT, sendo a Associação de Desenvolvimento Regional, que assume a responsabilidade da LBC na gestão de muitos milhares de euros, tomou a iniciativa, e que deu louvo desde já, de reunir todos os agentes do Alto Tâmega e tentar com eles construir uma estratégia e com eles definir quais as prioridades até 2020. É apresentado um ciclo de reuniões, um ciclo de conferências temáticas de preparação dessa estratégia de desenvolvimento do Alto Tâmega, em que começa com a área social, no dia 19, e com a cultura. No dia 20, o setor do turismo, que fica com uma tarde para que se perceba um pouco do que é esta definição de linhas para os próximos anos. É um dos setores mais importantes a desenvolver e a estruturar, uma vez que nele terá que se ancorar a esperança do desenvolvimento e da sustentabilidade de muitos dos setores que depois também serão definidos, como é a questão do empreendedorismo, como é a questão da cultura e da própria agricultura, porque se não houver escoamento dos produtos, se não houver consumo destes produtos, mesmo que eles tenham muita qualidade, nós não temos o envolvimento da população, não ganhamos o envolvimento e o empenho dos atores principais, que são aqueles que vivem cá, que têm as suas pequenas empresas, microempresas. O vice-presidente da Câmara de Montalegre reforça a ideia de que, para preparar a estratégia de desenvolvimento local do Alto Tâmega, é preciso o envolvimento de todos e especialmente dos agricultores, uma vez que o setor é ainda a principal atividade da região. E acho que estamos numa fase muito importante em que temos que dizer claramente aos nossos agricultores que são empresários. O Estado já começou com o primeiro passo, que foi obrigá-los a coletar, para que mentalmente eles percebessem e percebam que são agentes de desenvolvimento, são agentes económicos. Não podemos mais continuar a assentar o desenvolvimento de uma região no agricultor que tem 2 ou 3 vaquinhas. Isso é um passatempo. Precisamos de acreditar que estes setores
precisam de ganhar dimensão e que precisam de ganhar força. E em boa hora a ADRAT quer que cada região se sinta parte, mas de um todo. O Alto Tâmega, uma vez que tem uma CIM, tem uma divisão administrativa que tem que começar também a mostrar trabalho, tem que começar a mostrar uma estratégia para este Alto Tâmega, que é Trás-os-Montes, não é Minho, não é Beiras, não é Douro, é Trás-os-Montes. Somos transmontanos, com umas características muito definidas, com muita fronteira, com muita cooperação, e temos que definir claramente o que queremos para esta região até 2020. Se queremos mais empresas, se queremos melhores condições de vida, se queremos ir buscar gente fora dos nossos territórios, se queremos, pelo menos, não deixar sair aqueles que são nossos e que estudaram e que os desafios lhe aparecem mais facilitados fora desta região. Penso que há um grande desafio pela frente, que é sentir que este território destes 5 municípios é um todo e que para esse todo nós participamos de igual forma, de igual para igual. Daí o desafio a todos os agentes, quer na área social, cultural, turismo, agricultura, para que estejam presentes, se façam representar, façam ouvir as necessidades de cada setor, para que depois não haja também essa desculpa de dizer a estratégia, aquilo que está a ser feito, não passou por nós. Neste momento está a ser pedida essa opinião, essa força, essa decisão, e esperemos que poder contar com a colaboração desta comunidade ativa do nosso concelho. David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, já espera que os Barzões participem também nesta série de reuniões que decorrem até sexta-feira na sede da ADRAT em Chaves para preparar a estratégia de desenvolvimento local do Alto Tâmega no período 2014-2020. Quinta-feira apenas uma reunião, à tarde às 14h30, é sobre o setor do turismo e sexta-feira às 9h30 da manhã sobre o setor empresarial. Encerra com a última reunião, sexta-feira à tarde, às 14h30, sobre a agricultura. Estas reuniões realizam-se nas instalações da ADRAT, localizada no edifício Indintrans, no Parque Empresarial de Outeiro Seco, na cidade de Chaves. Revista da semana, quinta-feira. A requalificação de 700 funcionários da Segurança Social está a suscitar muita indignação e polémica. Os trabalhadores e os sindicatos não compreendem esta medida do Governo, que consideram ser uma forma de despedir trabalhadores efetivos, na sua maioria assistentes operacionais. No distrito de Vila Real são 14 os funcionários que viram o seu nome figurar na lista para a requalificação. A União de Sindicatos no distrito de Vila Real, afeta a CGTP, considera que esta medida é antecâmara do despedimento coletivo, como explicou uma das rádios da cadeia de informação regional, o FM, António Serafim. O sindicalista acrescentou que no distrito de Vila Real a requalificação é inadmissível, uma vez que o Centro Regional de Segurança Social não tem qualquer equipamento que em 2015 possa passar para a gestão das misericórdias. Contra este processo, da forma como está a ser implementado, este processo de qualificação, que é a antecâmara do despedimento, e em relação ao Centro Distrital de Vila Real, então essa situação é inadmissível, porque esta situação decorre da transferência de competências de certos equipamentos sociais para o âmbito das Santas Casas da Misericórdia e dos municípios. E atualmente o Centro Distrital, isto é, há mais de 20 anos que o Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real não tem qualquer equipamento social sob a sua alçada ou gestão. Logo, no Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real não se justifica que haja trabalhadores serem incluídos num processo de qualificação quando até temos falta de pessoal. O dirigente da Delegação Distrital de Vila Real da União dos Sindicatos considera que este processo de requalificação é uma forma de despedir sem indemnizar. Isto em sede de Orçamento do Estado, para 2015, há uma redução da despesa pública significativa. E como o Governo não pode recorrer à redução de salários porque o Tribunal Constitucional os impediu de fazer, o Governo enverdou para este processo de requalificação, isto é, que este processo de qualificação reduz de imediato, quando o trabalhador é colocado em processo de qualificação, o seu vencimento para 60% durante os primeiros 12 meses, para depois, a seguir, no segundo ano, passar a receber somente 40% da sua remuneração. Isto é um atentado contra os direitos laborais e não só, e contra a economia do país, porque a transferência destes equipamentos sociais para as Santas Casas de Misericórdia traz recursos acrescidos para o Estado, todos nós temos que pagar, porque as Santas Casas de Misericórdia não vão receber os equipamentos de borla. Alguém
Tem que haver uma transferência do orçamento do Estado para eles compensar as despesas que eles vão efetuar com estes equipamentos, que estavam sob a gestão dos Centros Distritais de Segurança Social a nível nacional. Por isso nós nunca podemos estar de acordo com este processo. Da forma como está a ser aplicado, porque desvirtua a realidade e põe em causa o sistema de segurança social universal, público e solidário que todos nós queremos que continue a existir. Entretanto, o Sintap, afeto ao GT, entregou terça-feira uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa, visando a suspensão deste procedimento. Para José Abrão, dirigente do Sintap no distrito de Vila Real, o ministro Mota Soares mente quando refere que os funcionários a requalificar não desempenham funções. O Sr. Ministro do Trabalho, Mota Soares, diz que estas pessoas não têm funções e é exatamente o contrário, é mentira, é verdade. Isso sim é que todos os trabalhadores da Segurança Social, dos 697 que estão no procedimento ou no processo, tendo em vista a possível passagem para a qualificação de despedimento, desempenham funções, quer os educadores de infância, designados como docentes, que quando vieram, em muitos casos, do Ministério da Educação para a Segurança Social, foi para desempenhar funções técnico-pedagógicas e depois social, que é isso que fazem exatamente. E, portanto, nessa altura, há todo aqui um embuste que justifica a previdência cautelar, na justa medida em que os sindicatos também não estão na posse de toda a informação, porque se tratou de um processo feito muito à relfa, e importa neste caso, isso sim, é que as coisas se esclareçam e vamos ver o que é que o Tribunal vai dizer. No próximo dia 24, o Sintap vai estar em frente à porta do Ministério do Trabalho para recolher assinaturas a fim de as entregar ao ministro Mota Soares. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública está ainda a recolher assinaturas numa petição para ser entregue na Assembleia da República, pedindo a suspensão da medida. Entretanto, quarta-feira à tarde realizou um cordão humano em frente ao Centro de Segurança Social de Vila Real, que serve o distrito como forma de solidariedade para com os 14 funcionários que estão incluídos na lista para a requalificação. Mas há outras ações dos sindicatos que vão avançar nos próximos dias. A Federação de Sindicatos da Função Pública, por exemplo, já anunciou que vai convocar uma greve para o dia 4 de dezembro e uma concentração dos trabalhadores do Instituto de Segurança Social em protesto contra a intenção de enviar cerca de 700 funcionários públicos para a requalificação. Revista da semana, sexta-feira. Começou quinta-feira no Tribunal de Vila Real o julgamento do homem de 105 anos que é acusado de ter morto a irmã de 61 com 3 facadas e esfaqueado a mãe de 84 anos em março deste ano na aldeia de Meixedo, no concelho de Montalegre. Recorde-se que o crime aconteceu junto à casa da vítima mortal, que tinha ao seu cuidado a mãe de ambos, e foi, segundo os vizinhos, o culminar de uma relação familiar muito conflituosa. O indivíduo está agora a ser julgado pelo alegado homicídio da irmã, que faleceu no local, e da tentativa de homicídio da sua mãe, que na ocasião teve de ser transportada de helicóptero em estado grave para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Aos sábados, a Rádio Montalegre recorda sumariamente as principais notícias da semana. Um filme noticioso, essencial, que arquiva os principais acontecimentos da região. Revista da semana, aos sábados, pouco depois das 2 da tarde.